Hoje, 8 de janeiro de 2025. PIB cresce e reduz carga tributária em 2023 para o menor nível desde 2020. Nova carteira de identidade já alcança 17 milhões de brasileiros. Dona do Facebook e Instagram encerrará a verificação de fatos e adotará novas políticas globais. Ministério da Saúde publica recursos para complementar piso da enfermagem em dezembro. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A carga tributária do Brasil caiu para 32,11% do PIB em 2023, menor índice desde 2020, impulsionada pela expansão econômica de 3,2% no ano. A divisão da arrecadação ficou assim: 67,8% dos tributos foram recolhidos pelo governo federal, 24,9% pelos estados e 7,2% pelos municípios. A principal fonte de tributos foram impostos sobre bens e serviços, representando 39,2% da carga tributária. Apesar disso, o Brasil segue com a maior carga tributária da América Latina e acima de países como Estados Unidos e Coreia do Sul, mas inferior a economias europeias como França e Alemanha. Destaque também para a tributação sobre consumo, que impacta mais os pobres, enquanto os tributos sobre renda e propriedade continuam abaixo da média de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, tema que vem sendo abordado pelo governo federal para promover maior equilíbrio tributário. Filmes nacionais atraem mais de 12 milhões de espectadores em 2024. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Os filmes nacionais foram responsáveis por 10,1% do público pagante nos cinemas em 2024, segundo a Agência Nacional do Cinema, Ancine. Das 125 milhões de pessoas que frequentaram as salas de cinema ao longo do ano, 12,5 milhões assistiram a produções brasileiras. Apesar de o número ainda estar 13% abaixo da média registrada antes da pandemia, o resultado é mais que 3 vezes superior ao percentual de espectadores entre 2021 e 2023. O crescimento foi impulsionado por títulos de destaque, como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que atraiu 2,9 milhões de espectadores, sendo o 6º filme mais assistido do ano. Outros sucessos incluem Os Farofeiros, Minha Irmã e Eu e Nosso Lar 2. O desempenho reflete o fortalecimento da indústria cinematográfica nacional e a boa recepção do público às produções locais. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Carteira de Identidade Nacional, lançada em janeiro de 2024, já foi emitida para mais de 17 milhões de brasileiros e promete reduzir fraudes e golpes com avanços na segurança e autenticidade. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, o objetivo é atingir a marca de 130 milhões de emissões até 2026, o equivalente a 2/3 da população do país. A validade do novo documento varia conforme a idade: 5 anos para menores de 12 anos, 10 anos para pessoas entre 12 e 60 anos e validade indeterminada para maiores de 60 anos. A carteira pode ser negada ou invalidada em casos de alteração de dados, danos físicos que comprometam sua autenticidade, mudanças significativas de características físicas ou assinatura do titular. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A Meta, dona do Facebook e Instagram, anunciou mudanças drásticas em suas políticas de moderação de conteúdo, incluindo o fim do programa de verificação de fatos por terceiros. As plataformas adotarão notas de comunidade, modelo semelhante ao usado no X, antigo Twitter, permitindo que os próprios usuários adicionem correções aos conteúdos. A moderação agora será focada em violações legais e graves, enquanto conteúdos de menor gravidade dependerão de denúncias antes de qualquer ação
comunicação. Além disso, as plataformas voltarão a recomendar mais conteúdos políticos. A decisão gerou reações de entidades globais de verificação de fatos e governos preocupados com o impacto nas regulamentações sobre fake news e discurso de ódio. A nova política entra em vigor nos próximos meses. Bolsa Família reduz casos e mortes por tuberculose no Brasil, revela estudo internacional. José Carlos Andrade traz mais informações. Um estudo publicado na revista científica Nature Medicine revelou o impacto do programa Bolsa Família na redução da incidência e da mortalidade por tuberculose no Brasil. A pesquisa analisou dados de mais de 54 milhões de brasileiros entre 2004 e 2015. Desse contingente, 24 milhões de pessoas eram beneficiadas pelo programa social. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, um dos responsáveis pelo estudo, a redução nos casos e mortes superou a marca dos 50% nos grupos extremamente pobres e ultrapassou os 60% entre os povos indígenas. A pesquisa, que utilizou dados do Cadastro Único, CadÚnico, focou em brasileiros com renda per capita de R$ 218 mensais. Para os autores da pesquisa, o Bolsa Família contribui para a redução da doença infecciosa ao melhorar as condições de vida dos beneficiários. Entre os fatores apontados como essenciais estão a alimentação adequada e as melhores condições de moradia, além do acesso à saúde e à educação. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Um estudo global revelou que o consumo de bebidas adoçadas, como refrigerantes e sucos industrializados, foi responsável por mais de 330 mil mortes e milhões de novos casos de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares em 2020. Segundo a pesquisa, essas bebidas causaram mais de 2 milhões de casos de diabetes tipo 2 e mais de 1 milhão de doenças cardiovasculares no mundo. A América Latina lidera os números com 24,4% dos diagnósticos de diabetes e 11,3% das doenças cardiovasculares relacionadas ao consumo dessas bebidas. O consumo médio da região foi de 248 gramas por semana. Especialistas destacam que o alto teor de açúcar nos produtos contribui para a obesidade, hipertensão e aumento da gordura visceral, fatores que impulsionam doenças crônicas. Mesmo refrigerantes zero, que usam adoçantes artificiais, podem afetar o metabolismo e a saciedade. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Piso da enfermagem. Estados e municípios recebem mais de 236 milhões de reais referentes a dezembro de 2024. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam em portaria publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido é superior a 236 milhões de reais entre valores destinados à execução municipal e estadual. Municípios como Santana, no Amapá, e São Miguel dos Campos, em Alagoas, receberão mais de 500 mil reais cada. Para Vitória da Conquista, na Bahia, e Barbalha, no Ceará, a previsão é que sejam destinados mais de 1 milhão de reais. Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei, e vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para a execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com mais de 71 milhões de reais. Na sequência, aparece Ceará, com cerca de 41 milhões de reais, entre valores de execução estadual e municipal. O Ministério da Saúde também publicou uma portaria em 14 de junho do ano passado para acerto de contas de entes federados. Serão repassados cerca de 172 milhões de reais a 1.626 municípios e 10 estados referentes a parcelas de maio a agosto de 2023. Reportagem
Reportagem Marquesan Araújo. O Brasil registrou em 2024 o maior número de turistas estrangeiros de sua história, com 6 milhões e 650 mil visitantes, um aumento de 12,6% em relação a 2023. Em dezembro, o país recebeu 690 mil turistas internacionais, consolidando o terceiro melhor resultado para o mês na série histórica. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram os estados mais visitados, enquanto Roraima, Santa Catarina e Bahia apresentaram os maiores crescimentos proporcionais. Entre os visitantes, os argentinos lideram, seguidos por turistas dos Estados Unidos e Chile. A expectativa para 2025 é superar 8 milhões de visitantes. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Varanda, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia, Gesiel. É um prazer nosso estar com vocês para esclarecer nossas pesquisas. Varanda, causou surpresa o fato de praticamente 1 em cada 5 brasileiros terem sido vítimas de golpes virtuais nos últimos 12 meses? Porque, olhando daqui, é muita gente. Causou surpresa, porque assim, a gente percebe no dia a dia, né, que os golpes, as tentativas de golpe são muito frequentes. Mas a gente não tinha noção, pelo menos não esperava, que a vitimização, ou seja, pessoas que efetivamente perderam dinheiro para golpes digitais nos últimos 12 meses, fosse dar um número tão alto. Quase um quarto da população, 24%, afirmou que perdeu dinheiro para golpes digitais, como fraude em cartão de crédito, invasão de contas bancárias, golpes que levam pessoas a transferirem dinheiro de forma equivocada, ou, né, para pessoas que não deveriam estar transferindo dinheiro, e por aí vai. É aquela questão da engenharia social aplicada para o crime, né, Varanda? As pessoas, muitas vezes, elas fazem tudo isso e elas estão sendo manipuladas a fazerem isso e nem percebem. E o que é pior é que, com o aumento da tecnologia, muita gente bancarizada e muita gente conectada, a tendência disso realmente é que esse número até cresça. Eu vi um dado aqui da pesquisa que eu queria que você comentasse. A pesquisa mostrou que o grupo que ganha até 2 salários mínimos representa mais da metade das vítimas, 51% das vítimas. O que é que isso revela sobre quem os golpistas miram, por exemplo? Perfeito. De fato, a emergência do Pix, né, e a pandemia levou a uma enorme bancarização da população. Hoje o Banco Central considera que o Pix ele já é praticamente prevalente, né? Todo mundo de alguma forma usa o Pix, e isso, claro, abre portas para os crimes digitais. Com relação à distribuição de renda, na verdade esse não foi um fato tão surpreendente, porque representa a mesma proporção populacional. Como a primeira faixa de renda, até 2 salários mínimos, é a maior parte da população, também se mostrou a maior parte das vítimas, né? Isso acompanhou bem o perfil populacional. Mas nós temos algumas questões analisando o perfil interessantes. Por exemplo, a escolaridade. Há uma relação positiva entre escolaridade e vitimização em golpes digitais. Ou seja, quanto mais alta a escolaridade, mais alta a incidência de golpes digitais. Em relação, por exemplo, pegam pessoas da última faixa de escolaridade, as pessoas com maior nível de escolaridade, que é de nível superior incompleto em diante. Essas pessoas, elas tiveram uma vitimização bem maior, ou significativamente maior, acima da margem de erro do que essas pessoas representam na população. Foi acima do que elas representam, foi além do esperado para elas, né? E por outro lado, quem tem baixa escolaridade, os que são analfabetos ou que têm um fundamental incompleto, aquele primeiro nível de escolaridade, tiveram abaixo do que eles representam na população. Também significativamente abaixo da margem de erro. E isso conversa com o quê? Qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Que as pessoas mais expostas à tecnologia, que usam tecnologia no seu dia a dia para fazer compras na internet, para negociar contratos e, enfim, fazer transações comerciais pela internet, são mais suscetíveis do que aquelas pessoas que usam pouco. Aquelas pessoas que não estão tão expostas no dia a dia, ou que fazem um uso menos intenso de tecnologia.
poucos, talvez até por algumas limitações, não se expõem tanto, não entram tanto nos golpes. Os golpes talvez sejam direcionados mais para situações que aparentam ser críveis, né, verossímeis, que as pessoas acreditam naquela situação, em situações do dia a dia, da vida urbana, das pessoas que moram nas metrópoles, e por aí vai. Ou seja, trocando em miúdos, quem está na chuva se molha mais, né, Varanda? Em termos de vitimização, de efetivamente perder dinheiro, o que notamos é isso. Um outro dado interessante, você está falando aí sobre o uso intensivo da tecnologia. Um outro dado que eu penso aqui da pesquisa é que a faixa etária de 16 a 29 anos é a que mais cai em golpes, segundo a pesquisa. Isso para mim foi surpreendente porque os jovens geralmente são mais ligados à tecnologia e tem-se, pelo menos, aquela ideia de que, bom, é safo, sabe de tecnologia, não vai cair em golpe. E cai. Pois é, em termos quantitativos, eles são, de fato, a faixa etária que mais sofre golpes, mas isso também acompanha o perfil populacional, que também é a faixa etária que tem mais pessoas. Né? A faixa etária, as duas faixas etárias que tem alguma diferenciação populacional em relação a ela mesma, né? Ela tem uma certa quantidade de pessoas e na hora de sofrer golpes tem mais ou menos, são as seguintes. As de 30 a 39 anos tem marginalmente uma incidência de golpes acima da margem de erro, mas bem pouquinho acima da margem de erro. Ou seja, aquelas pessoas adultas que têm filhos, que estão com a vida corrida, que moram nas metrópoles, têm conta para pagar, que às vezes o dinheiro ainda não está dando, porque não acabou de criar os filhos, não acabou de pagar o financiamento da casa e por aí vai. Essas pessoas são as que mais sofrem golpes, em termos de faixa etária. E os idosos, as pessoas que têm 60 anos ou mais, são as que menos sofrem golpe, em comparação ao grupo de idosos, né? O número de pessoas vitimadas nos idosos é abaixo do que se esperaria pelo número de idosos que temos na população, a proporção de idosos na população. E o que conversa com essa nossa interpretação de que tem a ver com o uso, né? A gente nota, na pesquisa a gente também fez uma avaliação sobre redes sociais e notícias falsas, e nós vimos que o grupo de idosos são os que menos usam redes sociais. Ainda usam bastante, mais de 70% da população, mas não se compara com os mais de 90% da população dos demais grupos. Então, isso talvez converse. Eles fazem um uso menos intenso de tecnologia, só aqueles que ainda vão ao banco olhar o gerente do banco, o gerente olho no olho, né? Que ainda fazem muitas transações com dinheiro físico, mesmo com cartão ainda físico e por aí vai. E esse grupo teve uma menor incidência de vitimização, caiu menos nos golpes digitais. Eu vou pensar mais uma outra aqui para a gente encerrar a entrevista, falando da pauta do momento, que é essa questão aí das apostas esportivas, das bets. Na pesquisa, há um dado que mostra que 12% da população realizou apostas nos últimos 30 dias. Dentre os que apostaram, a maioria gastou até R$500 e o perfil dos apostadores é majoritariamente masculino. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse dado, Varanda. Perfeito. De fato, esse último relatório que publicamos trata de apostas esportivas, de endividamento das pessoas e de golpes digitais. E em relação a apostas esportivas, a gente quis saber quanto que as pessoas, o valor monetário que as pessoas gastaram com apostas esportivas por meio de aplicativo de bet ou site da internet nos últimos 30 dias. A gente não vai chamar essas pessoas de apostadores contumazes, são pessoas que fizeram aposta naqueles 30 dias anteriores à pesquisa, né? Pode ter sido uma vez na vida, pode ser uma pessoa que faz com mais frequência. Isso a gente não pode, né, extrapolar. Mas essas pessoas que fizeram apostas, é um grupo pequeno da população, 12%. Na verdade, o que a gente notou é que 84% enfaticamente disse que não faz apostas esportivas. Quando a gente limita para apostas esportivas, talvez não entre outros tipos de jogos, cassinos, tigrinho, essas coisas a gente não conseguiu também avaliar. A gente estava realmente muito interessado por conta da regulamentação, no projeto de regulamentação de apostas esportivas, no âmbito de apostas esportivas, tá? Mas, de fato, aí com isso a gente pode avaliar o perfil, e o que a gente tem de perfil são homens, jovens, também tem um pouco maior de incidência em termos de escolaridade no nível médio completo, ou seja, as maiores escolaridades, as menores escolaridades apostam menos do que se esperaria. Agora, o nível médio, ele é um pouquinho mais intenso nas apostas, quem tem nível médio. E também quem tem algum nível de renda, a faixa de renda intermediária.
Até 2 salários mínimos aposta menos do que se esperava para aquela faixa, acima de 6 salários mínimos aposta menos do que se esperava para aquela faixa, pelo menos em quantidade de pessoas que fizeram aposta. Eu não estou falando nem dos valores monetários, né? Mas aquela faixa intermediária tem uma incidência maior de pessoas que fizeram apostas. E aí tem uma associação com o endividamento das pessoas. Sim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essa questão do endividamento da população. Isso. A gente notou que 32% das pessoas estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias. Tá? Porque essa é a definição das pessoas que têm o cadastro negativado e tudo mais, quando uma pessoa tem dívida em atraso há mais de 90 dias. 32% dos brasileiros. Agora, entre aqueles que fizeram apostas esportivas, o número de pessoas com dívidas de atraso pula para 42%, acima da margem de erro. Então, o fato da pessoa estar endividada pode ter levado ela a fazer apostas, ou o fato de estar viciada em apostas pode ter levado ela a se endividar. A gente não sabe a relação de causa. E pode ser, inclusive, dual mesmo, bidirecional. Mas tem uma associação, não é tão forte, mas ela é perceptível, né? Ok, então. Varanda, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o José Henrique Varanda, ele é analista legislativo, ele é do Data Senado e falou sobre esse recorte da pesquisa nacional do Instituto Data Senado sobre fraude, sobre endividamento e também sobre essa questão aí das apostas esportivas. Foi uma satisfação, Gisele. Até a próxima. Obrigado, viu? Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Entra em vigor lei que proíbe importação de resíduos sólidos no Brasil. Durante cerimônia, presidente em exercício do Senado exalta a democracia. Propostas relacionadas ao 8 de janeiro tramitam no Senado. Boa noite. Durante evento que marcou os 2 anos dos ataques do 8 de janeiro, o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, diz que democracia é melhor do que se viver em qualquer ditadura. Repórter Júlia Lopes. Representando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na cerimônia que marca os 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília, o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, declarou que é necessário o país se lembrar do que chamou de ações abjetas, atentatórias e absurdas, estimuladas por narrativas que defendiam a volta de arbitrariedades. Ele ressaltou que a democracia é muito melhor do que se viver sob o manto de qualquer ditadura. Que é o bem maior, a democracia brasileira. Vivamos com ela, vivendo o povo brasileiro sob os desígnios de Deus, mas sob a batuta permanente, vigilante, sentinelas indormidas que devemos ser e estar a defendê-la intransigentemente. Ao lado do presidente Lula e de representantes dos outros poderes, veneziano Vital do Rego participou também da cerimônia de entrega de obras destruídas por ocasião do 8 de janeiro, mas que foram restauradas, a exemplo do relógio de pêndulo trazido ao Brasil por Dom João VI e da tela de Di Cavalcante, conhecida como As Mulatas. Por meio das redes sociais, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, se manifestou contra o abraço da democracia, ato promovido pelo presidente Lula para
para relembrar as invasões aos prédios públicos em 2023. O parlamentar ressaltou que não concorda com depredações, mas afirmou que o evento é uma tentativa de desviar a atenção de problemas econômicos, como o aumento da inflação. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou em suas redes sociais a importância do ato para que ataques à democracia jamais se repitam. Para ele, relembrar as invasões e vandalismos faz consolidar a democracia e a dignidade humana. Após os ataques aos prédios dos três poderes, o Senado discute propostas relacionadas ao 8 de janeiro, entre elas a que cria um Dia Nacional da Resistência Democrática e as que concedem anistia aos presos envolvidos nas depredações. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro, apresentou um projeto para criar o Dia Nacional da Resistência Democrática, mas o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, já antecipou que não considera a data apropriada para a mobilização. Essa é uma data muito ruim de permitir uma grande mobilização. Talvez pensar um outro dia que tenha um simbolismo semelhante para essa comemoração, mas acho uma boa ideia. Também estão em discussão no Senado 3 propostas que concedem anistia aos presos envolvidos nos ataques. Além do perdão legal de todos os crimes e contravenções penais, o projeto do senador Márcio Bittar, do União do Acre, também restaura os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis. Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, isso é fundamental para combater o extremismo. Ao defendermos uma anistia, não fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas por participarem dos atos do dia 8. O Supremo Tribunal Federal já condenou 371. O Brasil está proibido de importar resíduos sólidos e de rejeitos, inclusive papel, plástico, vidro e metal. A nova lei tem como objetivo obrigar o país a usar a própria produção de lixo para reciclagem, ao invés de realizar tal importação. No entanto, alguns setores, como de transformação de metais e minerais estratégicos, ainda podem importar resíduos sólidos. Originária da Câmara dos Deputados, a legislação foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado e teve como relator o senador Everton, do PDT do Maranhão. Para ele, a medida pode melhorar a política nacional de resíduos sólidos, considerando que o Brasil é um dos países que mais produz lixo. O Brasil seja um grande importador de lixo, mesmo sendo o 4º maior gerador de lixo plástico do mundo. Nosso país recebe resíduos para reciclagem gerados por outras nações. Na última década, o Brasil importou 56 milhões de toneladas de resíduos. Remoção a pedido e licença remunerada por 60 dias poderão ser garantidas às servidoras públicas federais vítimas de violência doméstica. A iniciativa está em análise no Senado. A proposta também preserva a contagem do tempo de serviço e da promoção funcional. Mais informações com a repórter Janaína Araújo. A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou proposta para alterar a lei do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, a fim de garantir remoção e licença remunerada às servidoras em situação de violência doméstica. O projeto aguarda a designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde será votado em decisão terminativa, ou seja, se for aprovado e não houver pedido para análise em plenário, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Ana Paula Lobato argumenta que sua proposta é mais um esforço para a proteção das mulheres. Muitas vezes o ambiente de trabalho acaba sendo um local de grande vulnerabilidade para essas mulheres. Nosso projeto propõe que as servidoras possam pedir a remoção para outro local de trabalho, sem precisar justificar para a administração. O projeto também garante o direito a uma licença remunerada de até 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. É uma forma de reafirmarmos o compromisso com a proteção das mulheres e garantir que elas tenham as condições necessárias para se recuperar
poderá seguir com a sua vida profissional e pessoal. A senadora observa que a licença remunerada será concedida sob as mesmas regras da licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo para a contagem do tempo de serviço, progressão e promoção funcional. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, defendeu a importância do projeto de lei que torna inafiançável o crime de lesão corporal praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ele disse que a proposta de sua autoria foi apresentada com base em dados da Segurança Pública Nacional e também da situação existente em Santa Catarina. Para Seife, a luta contra a violência doméstica é um tema que deve interessar a todos. A iniciativa tramita na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. O senador disse esperar que a Câmara aprove o projeto com urgência, pois assim os agressores não poderão obter a liberdade provisória por meio do pagamento de fiança. Não quer ser preso por violência doméstica? Não seja covarde. Não seja covarde e não bata na sua mulher. Não bata na sua filha. Quer ir pra briga? Vai pra rua, arruma um marmanjo do seu tamanho, desafie ele, que eu quero ver se tu é machão como você é pra bater na sua mulher. A Comissão de Educação deve iniciar este ano a análise de uma proposta que cria no calendário do país a Semana Nacional de Educação Cidadã. O objetivo é formar uma sociedade consciente e participativa por meio de palestras, oficinas, debates e outras atividades voltadas à educação para a democracia, a serem ofertadas anualmente na segunda semana de agosto. Repórter Alexandre Campos. Pelo texto, instituições públicas e privadas, secretarias estaduais e municipais de educação, escolas particulares e públicas, universidades e faculdades, bem como entidades de ensino ligadas ao legislativo e ao judiciário, deverão promover o debate e a reflexão sobre questões fundamentais para o exercício da cidadania. Para que a ideia de Jaime Campos saia do papel, o projeto prevê a capacitação de educadores, a parceria entre instituições públicas, privadas e entidades da sociedade civil responsáveis pela educação cidadã e o estímulo à criação de grupos, grêmios e associações destinados à discussão de assuntos relevantes para a sociedade, como ética na política, funcionamento das instituições, respeito à equidade de gênero, raça e etnia, diversidade e inclusão e proteção ao meio ambiente. Um aspecto fundamental deste projeto é a sua abordagem suprapartidária, o que garante que a educação para a cidadania não esteja atrelada às ideologias ou aos interesses políticos específicos. O projeto está na Comissão de Educação. Se for aprovado lá, poderá seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Senadores participam do ato que lembra os 2 anos dos ataques contra os 3 poderes. A democracia é uma questão de vigilância. Não podemos descuidar que tem sempre gente disposta a romper aquilo que há de mais sagrado na convivência das pessoas, que é a democracia. Comissão aprova fim da progressão do regime de pena para crimes hediondos. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. Presidente do Senado declara que, passados 2 anos dos ataques do dia 8 de janeiro, o país reafirma as liberdades. Líder da oposição questiona a atuação do Poder Judiciário. Repórter Érica Christian. Por ocasião dos 2 anos do 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou, abre aspas, que após os ataques criminosos contra os prédios dos 3 poderes e a democracia, o país reafirma hoje os preceitos fundamentais da sociedade, como as liberdades, e destacou que não há liberdade verdadeira e responsável fora do regime democrático. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, reforçou que todos devem ficar vigilantes numa menção a declarações em defesa da volta da ditadura. Eu acho que as falas foram todas muito importantes, a do presidente da República, dos outros oradores, exatamente para dizer que a democracia é uma questão de vigilância. Não podemos descuidar que tem sempre gente disposta a romper aquilo que há de mais sagrado na convivência das pessoas, que é a democracia. Por meio de nota, o
líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, declarou, abre aspas, que é hora de defender a liberdade, exigir igualdade perante a lei e resistir aos excessos de quem deveria proteger a democracia, fecha aspas, numa referência ao inquérito que investiga a desinformação e os atos antidemocráticos. Ele afirmou ainda, abre aspas, que o Brasil necessita de pacificação e da restauração da liberdade democrática, o que só será possível, segundo ele, com uma justiça isenta e igual para todos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o fim da progressão de regime para condenados por crimes como homicídio qualificado, favorecimento de prostituição, exploração de menores ou pornografia infantil. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que acaba com a progressão do regime de cumprimento de pena para condenados por alguns crimes hediondos. Originalmente, a ideia do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, era vedar o benefício para os condenados por qualquer delito considerado hediondo, mas os senadores restringiram para os tipos penais relacionados à vida e à dignidade sexual. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, detalhou alguns desses crimes. Favorecimento de prostituição e de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável, sequestro de menores de idade, delitos relacionados à pornografia infantil, tráfico de criança ou adolescente, genocídio, induzimento de auxílio por meio de internet e sacrifício de automutilação. Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto de lei seguirá para a Câmara dos Deputados. O Senado vai analisar uma proposta que torna permanente a política do governo de alfabetização de crianças na idade certa. Repórter Marcela Cunha. O projeto institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, para torná-lo uma política permanente de Estado. A política pública foi instituída pelo atual governo em 2023 para incentivar a alfabetização de crianças na idade certa, por meio de ações em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo é assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental. A vice-presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que apenas ao se tornar lei é possível garantir a prioridade que o assunto requer. Não deve se limitar a políticas temporárias. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. O programa também busca a recomposição da aprendizagem de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, para amenizar o impacto da pandemia. O projeto foi apresentado pela Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação, como parte do relatório que analisa a Política Nacional de Alfabetização. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. 2 anos após a invasão às sedes dos 3 poderes, o Senado tem várias propostas relacionadas ao 8 de janeiro. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro, apresentou o projeto que cria o Dia Nacional da Resistência Democrática, a ser comemorado todo ano no mesmo dia da invasão. Segundo Elisiane, essa é uma forma de evitar que os atos antidemocráticos sejam esquecidos, mas o relator do projeto, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, já antecipou que não considera 8 de janeiro a melhor data para a mobilização. Uma data nacional para comemorar a resistência às tentativas de retorno a uma ditadura no nosso país, em defesa da democracia, acho que é muito importante. A única questão que eu levanto é que realmente essa é uma data muito ruim de permitir uma grande mobilização, talvez pensar um outro dia que tenha um simbolismo semelhante para essa comemoração, mas acho uma boa ideia.
Também tramitam no Senado 3 propostas que concedem anistia aos presos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, sendo 2 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, além de promover o perdão legal de todos os crimes e contravenções penais. Um dos textos, apresentado pelo senador Márcio Bittar, do União do Acre, ainda restaura os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis. Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, isso é fundamental para combater o extremismo e garantir a retomada da normalidade. Ao defendermos uma anistia, não fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática, nós queremos que a Constituição seja cumprida, nós queremos que o escudo que nos protege, que a lei, possa voltar a vigorar em nosso país. E que a discussão política importante, essencial, ela aconteça neste parlamento, no Congresso Nacional. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas por participarem da invasão às sedes dos 3 poderes. O Supremo Tribunal Federal já condenou 371 pessoas. Desse total, 70 já iniciaram o cumprimento da pena em regime fechado. Já está na Comissão de Meio Ambiente o projeto que vai criar a Política Nacional de Revitalização e Diversificação dos Seringais Amazônicos, mata nativa de seringueira de onde se extrai o látex que, depois de coagulado, se transforma em borracha natural, matéria-prima de diversas indústrias. De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, a proposta quer promover o uso diversificado da borracha e a agregação de valor a essa cadeia produtiva. Ele acredita que é possível transformar econômica e socialmente as comunidades da região amazônica que vivem da exploração da seringueira, e, ao mesmo tempo, evitar a derrubada de árvores para que outras atividades menos sustentáveis passem a ocupar as terras. A maioria dessas pessoas que hoje é sufocada pelo agro, essas pessoas vendem suas propriedades e vêm para a cidade, superlotar a cidade. Na maioria são pessoas que não têm formação. No primeiro ano ele vive, né, com aquele dinheiro que traz, mas no segundo ano vai passar dificuldade. Seus filhos não têm uma educação adequada e aí vai criar um problema social na cidade. Pela proposta de Sérgio Petecão, o programa de revitalização dos seringais prevê a capacitação das comunidades, a criação de parcerias entre os trabalhadores da região e instituições públicas e privadas para a identificação de novos usos para a borracha, além do apoio ao empreendedorismo, a construção de fábricas e a formação de cooperativas para o processamento do produto. O projeto também trata de linhas de crédito a custo reduzido para financiar as atividades, incentivos para as empresas investirem na região e apoio para aquelas que promoverem novos usos e tecnologias para a borracha. Se for aprovada pela Comissão de Meio Ambiente, a proposta seguirá para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Por ocasião dos 2 anos do 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que, abre aspas, após os ataques criminosos contra os prédios dos 3 poderes e a democracia, o país reafirma os preceitos fundamentais da sociedade, como as liberdades, e destacou que não há liberdade verdadeira, responsável e plena fora do regime democrático. Rodrigo Pacheco declarou que todas as cerimônias que lembram a data reforçam a vigília em defesa do regime que ele considera ser o mais justo e equânime na representatividade popular e social. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, que participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto, reforçou a necessidade de vigilância em meio aos discursos em defesa da volta da ditadura. Eu acho que as falas foram todas muito importantes, a do presidente da República, dos outros oradores, exatamente para dizer que a democracia é uma questão de vigilância. Não podemos descuidar que tem sempre gente disposta a romper aquilo que há de mais sagrado na convivência das pessoas, que é a democracia. O senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, se disse indignado com as prisões de pessoas que, segundo ele, não participaram dos atos de destruição das sedes dos 3 poderes.
Ele citou a morte de Clériston da Cunha, de 46 anos, que aguardava julgamento no presídio de Brasília. Hoje está completando 2 anos dos atos aos 3 poderes que aconteceu lá em Brasília. Tem centenas de pessoas que foram presas inocentes. Quem fez algum ato de quebradeira, que causou prejuízo, essas pessoas realmente têm que pagar pelos seus atos. Mas essas pessoas não têm o direito de ser condenada a 14, a 15, a 16, 17 anos de prisão. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, reforçou que esses atos não podem ser esquecidos para não serem repetidos e citou a coincidência de a atriz Fernanda Torres ter vencido o Prêmio Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama pelo filme Ainda Estou Aqui, que retrata o desaparecimento do deputado cassado Rubens Paiva na ditadura militar. Ao mesmo tempo que Fernanda Torres leva o cinema brasileiro para os palcos internacionais, relembrando o que ocorreu aqui em um regime autoritário, em um estado de exceção, esta coincidência reafirma porque a democracia tem que ser a cada dia e a cada instante defendida. Ao afirmar que não houve razoabilidade por parte do Supremo Tribunal Federal na condução dos julgamentos, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, questionou as condenações de pessoas que, segundo ele, entraram nas sedes dos 3 poderes para se protegerem das bombas atiradas pela polícia. Elas estão sem acesso aos autos, seus advogados, não tiveram ampla defesa ao contraditório, as imagens numa CPMI não foram disponibilizadas e quem quebrou, me parece que se evadiu. E a gente vê pessoas que estavam com o batom na mão, que estavam com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, sem nenhuma arma, sendo aí responsabilizadas por 15, 17 anos, totalmente desproporcional. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que os envolvidos nos atos de 8 de janeiro foram estimulados por políticos que não aceitavam a eleição do presidente Lula e destacou que a democracia está fortalecida. O exemplo do presidente Lula nesse discurso foi importante para mostrar a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da democracia, a vigilância permanente para não permitir atos que destruíram o patrimônio público, agiram contra a instituição democrática, tentando um golpe que era uma situação que a democracia brasileira, já bem firme e sustentada, não permite mais. Por meio de nota, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, declarou que, abre aspas, é hora de defender a liberdade, exigir igualdade perante a lei e resistir aos excessos de quem deveria proteger a democracia, fecha aspas, numa referência aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, e afirmou ainda que, abre aspas, o Brasil necessita de pacificação e da restauração da liberdade democrática, o que, segundo ele, só será possível com uma justiça isenta e igual para todos, fecha aspas. Da Rádio Senado, Érica Christian. Criada em 2013, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado tem voltado sua atenção para o aumento da violência política contra a mulher. O índice registrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, referente a 2024, foi 484% maior do que o do ano anterior. Em parceria com os Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, o Senado lançou um pouco antes das últimas eleições municipais o Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Além de ser uma ferramenta estratégica para enfrentar os desafios da representação feminina e negra na política, a publicação traz recomendações específicas para superar obstáculos como a violência política contra mulheres e pessoas negras. Procuradora Especial da Mulher, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou que tem recebido, examinado e encaminhado aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Ela mencionou ainda a atuação com instituições responsáveis por receber as denúncias de violência política, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público e a presidência dos partidos políticos. A Procuradoria já se manifestou várias vezes acerca de situações de violência política. O silêncio nos mata e caladas não vamos ficar. Incentivei as denúncias e o combate à violência de gênero nas eleições municipais recentes.
Os índices são alarmantes e exigem que Executivo, Legislativo e Justiça Eleitoral reforcem medidas preventivas. Nosso papel passa por empoderar as mulheres e incentivar que façam denúncias. Zenaide Maia observou que também é violência política contra a mulher o fato de, ainda em sua criação e socialização, as mulheres serem encaminhadas para desempenhar papéis afastados da vida pública e política. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. Em cerimônia no Palácio do Planalto pelos 2 anos dos ataques do 8 de janeiro de 2023, o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, afirmou que esses acontecimentos não podem se repetir e ressaltou a importância de fazer justiça aos integrantes dos 3 poderes e das Forças Armadas, que não se submeteram ao que chamou de intenções golpistas. Veneziano reforçou que é preciso lembrar sempre dos ataques para evitar a volta da ditadura. Essa realidade do dia 8 de janeiro de 2023 precisa ser contada, reavivada às mentes, principalmente daqueles muitos brasileiros que ainda ousam em dizer que prefeririam os arbítrios do que conviver com a democracia. Nós precisamos demonstrar que viver com a liberdade de imprensa, de opinião, com a liberdade de conviver com a contestação é muito melhor do que viver sob o manto de quaisquer ditaduras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva referenciou o filme Ainda Estou Aqui, ao declarar que a democracia está viva, e destacou que o diálogo entre os 3 poderes deve ser uma constante harmonia. É dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui. E que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os 3 poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Representando o presidente da Câmara, Arthur Lira, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que Brasília não é apenas um espaço físico, mas um símbolo da democracia que pertence a todos os brasileiros. Porque, em verdade, mais do que espaços físicos, Brasília, a nossa capital, representa em cada uma dessas obras, também o rosto e a história de cada brasileiro e brasileira que não recebeu a democracia como um legado, mas que a conquistou pela participação, pela força do seu trabalho, pela dedicação. Ao ler o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin disse que o país não pode esquecer os ataques do 8 de janeiro. Foram a face visível de um movimento subterrâneo que articulava um golpe de Estado. Foi a manifestação de um triste sentimento antidemocrático, agravado pela intolerância e pela agressividade. Relembrar essa data, com a gravidade que o episódio merece, constitui também um esforço para virarmos a página, mas sem arrancá-la da história. A maturidade institucional exige a responsabilização por desvios dessa natureza. O presidente Lula assinou o decreto que institui o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia, numa homenagem à esposa do ex-deputado Rubens Paiva, que atuou contra a ditadura militar. A cerimônia também marcou a reintegração de obras de artes destruídas no 8 de janeiro, a exemplo do relógio do século XVI e da tela As Mulatas, de Di Cavalcante. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Júlia Lopes. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. 2 anos depois, atos de 8 de janeiro ainda dividem opinião de senadores. Tem sempre gente disposta a romper aquilo que há de mais sagrado na convivência das pessoas, que é a democracia. E a gente vê pessoas que estavam com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, sem nenhuma arma, sendo aí responsabilizadas. Índice elevado de violência política de gênero preocupa a Procuradoria Especial da Mulher do Senado. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim.leg.
Hoje, Brasília foi palco de uma cerimônia para lembrar os atos de 8 de janeiro. Os ataques aos prédios dos três poderes e suas consequências ainda dividem a opinião dos senadores. Repórter Érica Christian. Por ocasião dos 2 anos do 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que não há liberdade verdadeira, responsável e plena fora do regime democrático. Já o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, que participou da cerimônia no Palácio do Planalto, reforçou que todos devem ficar vigilantes numa referência à defesa da volta da ditadura. Não podemos descuidar que tem sempre gente disposta a romper aquilo que há de mais sagrado na convivência das pessoas, que é a democracia. Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, disse que os condenados do 8 de janeiro não tiveram um julgamento justo. E a gente vê pessoas que estavam com o batom na mão, com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, sem nenhuma arma, sendo aí responsabilizadas por 15, 17 anos, totalmente desproporcional. 2 anos depois dos ataques aos prédios dos três poderes, o Senado discute propostas relacionadas ao 8 de janeiro. Repórter Marcela Cunha. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro, apresentou um projeto para criar o Dia Nacional da Resistência Democrática. Mas o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, já antecipou que não considera a data apropriada para a mobilização. Essa é uma data muito ruim de permitir uma grande mobilização. Talvez pensar um outro dia que tenha um simbolismo semelhante para essa comemoração, mas acho uma boa ideia. Também estão em discussão no Senado 3 propostas que concedem anistia aos presos envolvidos nos ataques. Além do perdão legal de todos os crimes e contravenções penais, o projeto do senador Márcio Bittar, do União do Acre, também restaura os direitos políticos dos cidadãos declarados inelegíveis. Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, isso é fundamental para combater o extremismo. Ao defendermos uma anistia, não fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática. Mais de 2.000 pessoas foram investigadas por participarem dos atos do dia 8. O Supremo Tribunal Federal já condenou 371. Procuradora Especial da Mulher do Senado alerta para índice de violência política contra a mulher e defende medidas preventivas. Repórter Janaína Araújo. O índice registrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, referente a 2024, foi 484% maior do que o do ano anterior. Procuradora Especial da Mulher, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ressaltou que tem recebido, examinado e encaminhado aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Ela mencionou ainda a atuação com instituições responsáveis por receber as denúncias de violência política, como o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público e a presidência dos partidos políticos. O silêncio nos mata e caladas não vamos ficar. Incentivei as denúncias e o combate à violência de gênero nas eleições municipais recentes. Os índices são alarmantes. Zenaide Maia observou que também é violência política contra a mulher o fato de, ainda em sua criação e socialização, as mulheres serem encaminhadas para desempenhar papéis afastados da vida pública e política. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Começou nesta quarta-feira o prazo para pedir dispensa da prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2024. Os estudantes que não fizeram o exame por motivos previstos no edital têm até o dia 7 de fevereiro para solicitar a dispensa. Entre os motivos aceitos estão acidente, perda, furto ou roubo de documento de identificação, saúde, maternidade, paternidade,
luto, casamento, assalto, compromissos profissionais e privação de liberdade. Para pedir a dispensa, é necessário comprovar o motivo com documentação. O pedido pode ser feito pelo estudante ou pela instituição, dependendo da situação. Os coordenadores de curso também podem registrar casos específicos no sistema ENAD. Quem tiver a solicitação aceita será considerado regular, desde que tenha preenchido o questionário do estudante. O ENAD é obrigatório para concluintes dos cursos de graduação e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ele mede o desempenho dos estudantes em relação ao curso, suas competências e a atualização sobre o Brasil e o mundo. O exame, criado em 2004, ajuda a avaliar a qualidade dos cursos em instituições de ensino superior do país. Os resultados também são usados para calcular indicadores de qualidade da educação superior. A partir da edição de 2024, o ENAD passou a avaliar a prática dos estudantes de licenciaturas, com foco nos cursos que formam professores para a educação básica, como matemática, letras, biologia e história. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A democracia foi exaltada em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 8 de janeiro, data do aniversário de 2 anos dos ataques antidemocráticos que abalaram o Brasil e deixaram destruídos prédios públicos da capital brasileira. Representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário se reuniram para um abraço simbólico em defesa do Estado Democrático de Direito. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve na cerimônia como um dos representantes do governo federal e destaca a relevância deste regime, relembrando o período da ditadura militar. Estamos fortalecendo a democracia do Brasil. Você sabe o que já aconteceu com o Brasil. O fim da liberdade, pessoas que eram torturadas, o fim da liberdade de imprensa, da liberdade de organização, onde as próprias famílias não tinham seus direitos. E ali nós tivemos o fim da democracia. Agora, a volta por cima. O fortalecimento da democracia. Estamos saindo desse 8 de janeiro ainda mais preparados, mais fortes e mais conscientes da importância da democracia. Em seu discurso, o presidente Lula defendeu os benefícios oriundos da democracia. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. As autoridades realizaram o abraço da democracia na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em sinal de união contra as ações antidemocráticas. Também neste 8 de janeiro, algumas das obras de arte destruídas na invasão de 2 anos atrás foram reincorporadas ao acervo nacional após reparos. Reportagem Érica Braz. Olá, eu sou Rodrigo Gantois e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação divulgou a estimativa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para 2025. O valor estimado para esse ano é de pouco mais de 325 bilhões de reais, o que representa aumento de quase 20 bilhões de reais em relação ao ano passado. O recurso é composto por contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de complementação do governo federal. O Fundeb tem o objetivo de reduzir as desigualdades educacionais entre as escolas de diferentes regiões do Brasil. A maior parte é distribuída de acordo com a quantidade de alunos matriculados na rede, para garantir que ninguém fique abaixo do valor mínimo nacional. Uma parte menor dos recursos é repassada como forma de reconhecimento de resultados, o VAR, para quem cumpre 5 condições de melhoria de gestão e melhora também em condições de atendimento e aprendizagem, sempre com foco na redução das desigualdades. Nessa semana, o INEP publicou o detalhamento dos indicadores de atendimento e aprendizagem e da redução de desigualdades. Para saber mais sobre o assunto e o que o MEC vem fazendo pela educação brasileira, acesse www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Notícias
da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. A Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda divulgou o resultado fiscal estrutural de 2023 e a prévia de 2024. De acordo com Débora Freire, subsecretária de Política Fiscal, neste ano, o documento segue uma linha metodológica, a exemplo do que é feito na Comissão Europeia e no Fundo Monetário Internacional. Importante entender que o que a gente fez em termos da função de produção foi aproximar essa estimativa das melhores práticas internacionais. Essa metodologia ela muda, né, ao longo do tempo, e é importante que o indicador que a gente utiliza como insumo para o resultado fiscal estrutural, o PIB potencial, ele esteja ano após ano cada vez mais próximo daquilo que é considerado como melhores práticas na literatura internacional. Então, é uma metodologia utilizada na Comissão Europeia, também muito alinhada a metodologias do FMI. De acordo com Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, há uma convergência para déficit zero em relação ao resultado do governo central até o final do ano. E o trabalho é para que haja melhoria e recuperação fiscal em 2025. A postura da política fiscal diz respeito à variação do resultado estrutural, que considera receitas e despesas, que é um resultado ajustado ao ciclo. A nossa constatação de que a política fiscal em 2024 é contracionista é idêntica à constatação do FMI. Nós não estamos falando aqui de dados divergentes com o que são apurados por organismos internacionais absolutamente insuspeitos de qualquer viés em relação ao governo. Ao contrário, são dados que corroboram aquilo que aparece nas análises internacionais. Quanto à projeção de quando o resultado do setor público, eu só colocaria aqui, nós não temos nenhuma projeção, tá? E obviamente isso vai depender também muito da postura dos entes subnacionais. Agora, do resultado do setor do governo central, o que a gente vê é uma convergência para o déficit zero, que é o que vai acontecer no resultado observado, também deve acontecer no resultado estrutural até o final do ano, e isso deve prosseguir em um caminho, nós trabalharemos para prosseguir em um caminho de melhoria e recuperação fiscal também em 2025. Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. A celebração marcou os 2 anos dos ataques à democracia em 8 de janeiro de 2023, quando extremistas promoveram destruição às sedes dos 3 poderes, inconformados com o resultado da eleição presidencial. O presidente em exercício do Senado Federal, veneziano Vital do Rego, destacou a importância da união entre todos, inclusive oposição, desde o primeiro momento da tentativa violenta de golpe. Lá estávamos, como aqui estamos a dizer, jamais haveremos de abrir mão de sermos vigilantes dela, democracia brasileira. O presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministro Edson Fachin, leu um manifesto do presidente José Roberto Barroso e frisou que a democracia segue firme e protegida no país. O Supremo Tribunal Federal, ao se manter estritamente fiel à missão constitucional que tem, jamais se afastará desse percurso em defesa da legalidade constitucional. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a democracia não é uma concessão, mas resultado de uma luta histórica e que deve ser protegida. É preciso que estejamos firmes, unidos e vigilantes. Não podemos permitir que as lições do passado se percam. Cada ameaça que surge contra o regime democrático deve ser um lembrete do valor inestimável que ele representa e da importância da luta cotidiana de todos nós para a sua preservação. O presidente Lula afirmou que a democracia venceu a tentativa de golpe no país. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre.
Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao fim da cerimônia, o presidente Lula, acompanhado dos representantes do Legislativo e Judiciário, seguiu para a Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Centenas de pessoas participaram do ato simbólico, abraçando a palavra democracia, escrita com flores, no centro da praça. Reportagem Luciana Colares de Holanda. No dia 8 de janeiro de 2023, os 3 principais palácios da República tiveram vidros, paredes e móveis destruídos. Do lado de dentro, mais vandalismo e entre as vítimas, as obras de arte. Em uma das cenas mais emblemáticas, um homem atirou um relógio de mesa no chão. Mas esse relógio de mesa não era um relógio qualquer. A peça histórica foi fabricada no século XVII, um presente da corte francesa ao então imperador Dom João VI, uma das obras mais antigas que compõem o acervo da presidência da República. Sofreu com danos severos, mas agora o relógio volta ao acervo e funcionando perfeitamente. A recuperação foi realizada a partir de um acordo de cooperação técnica com a Embaixada da Suíça. Por isso, o governo brasileiro não gastou com reparo. Além do relógio, também foi restaurada uma ânfora portuguesa, uma espécie de vaso feito de cerâmica esmaltada. Além dessas peças, outras 19 obras de arte foram restauradas. O trabalho teve início em janeiro do ano passado, com a montagem de um laboratório de restauração no subsolo do Palácio da Alvorada, viabilizado a partir de uma parceria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, com a Universidade Federal de Pelotas. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, apontou os investimentos feitos para a execução do projeto. 2 milhões de reais investidos. Além do laboratório de conservação, esses recursos também viabilizaram o acesso de centenas de estudantes da rede pública de ensino a uma extraordinária experiência de educação patrimonial. As equipes ofereceram oficinas sobre a restauração para estudantes de escolas públicas, como destacou a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Realização dessas oficinas é, sem dúvida, uma grande entrega desse projeto. Ela não apenas transmite a ligação entre cultura, memória e arte, mas também reforça o verdadeiro significado da democracia para as novas gerações. Outro momento de destaque foi o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, de 1962. O quadro está avaliado em cerca de 8 milhões de reais, mas pode alcançar valores bem maiores e, por isso, é considerada uma obra de valor inestimável. O painel agora volta a ocupar as paredes do palácio e os danos são praticamente imperceptíveis na parte da frente. Mas por trás é possível ver 7 rasgos. O presidente Lula destacou o esforço para a restauração das obras de arte, que são uma forma de reafirmar a democracia e a memória do país. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restaurada com esmero por homens e mulheres que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. Ainda para preservar a memória da história da democracia e destacar a resistência contra atos antidemocráticos, o governo prevê também a construção de um Museu da Democracia. Reportagem Márcia Fernandes.
Ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, é um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. E hoje, que é um dia que marca, um ato realizado em defesa da democracia e que lembra os 2 anos daquele triste episódio na Praça dos Três Poderes, em que golpistas invadiram prédios dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, e provocaram tantos atos de vandalismo. Eu queria que o senhor falasse, então, para a gente um pouco, ministro, sobre a importância da gente lembrar esse triste episódio e trabalhar ele junto à sociedade brasileira. Olá, Mariana, olá, ouvinte. Primeiro, que eu quero dizer que foi um ato muito forte, muito simbólico que ocorreu hoje no Palácio do Planalto, sob a liderança do presidente Lula, com representantes dos três poderes da República. Lá estavam ministros do Supremo, representantes do Congresso Nacional, deputados, senadores, e nós tivemos a oportunidade de rememorar o dia 8 de janeiro de 2023, 2 anos completos hoje, e a importância de nós lembrarmos o dia 8 de janeiro é nós termos a compreensão e a relevância que é vivermos no ambiente democrático. O dia 8 de janeiro foi um dia em que criminosos tentaram tirar da sociedade brasileira a nossa democracia. Portanto, é muito importante que nós possamos dizer a toda a sociedade que a democracia, como um princípio continente, é um vetor fundamental. É da democracia que nós tiramos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opção política, o pluralismo de ideias que nos faz defender as nossas ideias por onde nós estejamos. Portanto, hoje foi o dia de nós saudarmos a democracia, celebrarmos a democracia e lembrar o dia 8 para nunca mais esquecermos, de fato, porque a sociedade precisa compreender que esses episódios precisam ser repudiados por todos nós e a sociedade precisa entender, como de fato há uma compreensão hoje, que a democracia é o melhor de todos os regimes. Ministro, como é que foi o trabalho da AGU na punição dos envolvidos nessas ações que culminaram aí com a depredação de prédios e a destruição de obras de arte? O trabalho segue, é um trabalho minucioso que a Advocacia Geral da União vem realizando há 2 anos. Hoje nós anunciamos o ingresso de mais 10 ações, cobrando aí um conjunto de pessoas que de fato foram condenadas criminalmente, já com trânsito em julgado, para ressarcimento integral de todos os prejuízos que essas pessoas causaram ao patrimônio público, ao patrimônio da União. Para além da lesão causada à democracia, com a tentativa de golpe do dia 8, é importante lembrar que essas pessoas destruíram o patrimônio público. Hoje o presidente entregou à sociedade a restauração do relógio que foi danificado por um invasor, mas muitos outros bens da União foram danificados, né? Então, tanto no Palácio do Planalto, quanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Congresso Nacional. Essas pessoas estão sendo responsabilizadas judicialmente para que elas possam pagar integralmente por todos os prejuízos que elas causaram. Portanto, hoje, nós anunciamos mais 10 ações civis ex-delito, cobrando desses criminosos a reparação integral dos bens que foram danificados por ocasião da invasão do dia 8 de janeiro de 2023. É importante lembrar também que existem golpistas que estão foragidos e hoje nós anunciamos a contratação de escritórios no exterior para que essas pessoas possam ser extraditadas conforme determinação do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Então, são ações concretas que nós demos início hoje para que as pessoas que tiveram ali responsabilidade concreta, identificada e com processo judicial em curso, sejam de fato responsabilizadas por suas ações. Ao todo, essas ações somam 56 milhões de reais, ministro, é isso? Isso. Vocês já conseguiram reaver parte desse dinheiro? Exatamente, são 56 milhões de reais, sendo 27 ações civis ao todo e mais de 3 milhões de reais já bloqueados. Existe uma série de bens móveis e imóveis, como veículos, fazendas, imóveis em geral, que nós estamos pedindo a adjudicação, a conversão em renda de depósitos e de propriedades para a União, de forma que a gente possa ter o mais rápido possível a reparação integral do patrimônio da União que foi ali danificado por esses criminosos.
Ministro, além de punir, que outras ações podem ser tomadas para coibir iniciativas que ameacem a ordem e a manutenção da democracia no país? Olha, uma das dimensões mais importantes que eu tenho defendido é o processo educativo. Nós criamos, em 23, o Observatório da Democracia. O Observatório da Democracia tem se dedicado à realização de pesquisas, estudos, com alto rigor acadêmico científico, para atuar junto à academia, junto à sociedade civil, na construção de instrumentos que promovam a democracia em nosso país. Muitas pessoas, muito jovens da atual geração, não conhecem, não viveram um regime ditatorial, então não sabem a dimensão exata da dor física, da dor psicológica que é viver num regime autoritário, que você não pode expressar sua opinião, que você não pode muitas vezes defender sua fé, que as pessoas não podem muitas vezes defender suas ideias, nem sua visão política. Tanto é que hoje nós vivemos um ambiente de pluralismo político graças à democracia. Portanto, muitos jovens e a atual geração precisam compreender a importância que é vivermos no ambiente democrático. Então, esse braço educativo que tem se dedicado ao Observatório da Democracia é muito importante. Além disso, nós criamos hoje, o presidente assinou hoje um decreto, a pedido da Advocacia Geral da União, criando o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. É muito importante que a gente possa reconhecer o trabalho de várias personalidades ao longo da história que se dedicam e que dedicaram as suas vidas a defender a democracia, a promover a democracia como esse valor fundamental no Estado de Direito. Portanto, a promoção, a educação e a valorização das pessoas que defendem a democracia é um elemento fundamental e que, de fato, nós temos valorizado muito nesse momento. Pois é, ministro, a criação desse prêmio Eunice Paiva, nesse momento, né, em que nós temos um filme sobre a vida da Eunice, faz parte também desse processo educativo, né? Como é que vai ser esse prêmio? Quem vão ser os homenageados? Como é que ele vai funcionar? Então, o Observatório da Democracia, que é uma instituição integrada por representantes da sociedade civil, apoiada pela Advocacia Geral da União, ela será a instituição responsável pela escolha das pessoas que serão premiadas. Então, agora, com a aprovação do decreto pelo presidente Lula, o Observatório da Democracia, que eu preciso lembrar, é tão bem presidido pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vai se reunir e vai discutir a apresentação de nomes para serem premiados. E aí, evidentemente, faremos uma premiação com a seleção dos nomes escolhidos pelo Conselho do Observatório da Democracia, que é um conselho integrado por representantes da sociedade civil. É muito importante que isso seja esclarecido para a sociedade. Embora seja um órgão apoiado pelo governo federal, ele é, sobretudo, uma instituição integrada com representantes da sociedade civil brasileira. Muito bem, nós conversamos com o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Muito obrigado, ministro, pelas palavras aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado, e eu preciso dizer, mais uma vez, um feliz ano para todos vocês e para os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe. 2 anos depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a Advocacia Geral da União ajuizou mais um lote de 10 ações cobrando dos executores a reparação pelos danos causados ao patrimônio público federal. Com essas, já são 27 as ações movidas para que pessoas condenadas criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal assumam a reparação de danos, que somam mais de 56 milhões de reais. Essas ações pedem a conversão para os cofres públicos de mais de 340 mil reais já bloqueados em ações civis públicas propostas anteriormente pela AGU na Justiça Federal. Com o novo lote, chega a 2 milhões e 375 mil reais o volume de dinheiro já bloqueado para cobrir solidariamente os prejuízos ao patrimônio público. Além dos valores, a AGU pede a transferência para a União da propriedade de 19 veículos, que se somam a outros 23 das ações iniciadas no ano passado, um total de 42 veículos. Isso fora 7 ações civis públicas e a ação por dano moral coletivo, ajuizadas em 2023. Juntando tudo, são mais de 3 milhões de reais e 223 veículos bloqueados. É pouco ainda, perto dos 56 milhões de prejuízos para o país? Sim,
mas é um grande avanço em termos de cobrar a responsabilidade material dos responsáveis e também um teor didático para impedir que outras ações como essa se repitam. Lembrando que, como nas 17 ações semelhantes às juizadas pela AGU no ano passado, os réus foram todos condenados pelo STF como responsáveis pela depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O STF já havia estabelecido o pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de 30 milhões de reais. A esse número, somam-se os danos materiais apontados pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, pela Casa Civil da Presidência da República e pelo STF, que chegam a 26 milhões e 200 mil reais. De Brasília, Adriana Franzin. Começou nesta quarta-feira o prazo para pedir dispensa da prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2024. Os estudantes que não fizeram o exame por motivos previstos no edital têm até o dia 7 de fevereiro para solicitar a dispensa. Entre os motivos aceitos estão acidente, perda, furto ou roubo de documento de identificação, saúde, maternidade, paternidade, luto, casamento, assalto, compromissos profissionais e privação de liberdade. Para pedir a dispensa, é necessário comprovar o motivo com documentação. O pedido pode ser feito pelo estudante ou pela instituição, dependendo da situação. Os coordenadores de curso também podem registrar casos específicos no sistema ENAD. Quem tiver a solicitação aceita será considerado regular, desde que tenha preenchido o questionário do estudante. O ENAD é obrigatório para concluintes dos cursos de graduação e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ele mede o desempenho dos estudantes em relação ao curso, suas competências e a atualização sobre o Brasil e o mundo. O exame, criado em 2004, ajuda a avaliar a qualidade dos cursos em instituições de ensino superior do país. Os resultados também são usados para calcular indicadores de qualidade da educação superior. A partir da edição de 2024, o ENAD passou a avaliar a prática dos estudantes de licenciaturas, com foco nos cursos que formam professores para a educação básica, como matemática, letras, biologia e história. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.